Bom dia a todos. Ainda temos a metade do quórum, né? Mas acho que a gente já pode ir começando. O pessoal vai entrando aí aos poucos. Nós estamos aí entrando, né, terminando o primeiro mês aí desde o início do semestre 2020.2 aqui na Univasf, né? E ainda estão aparecendo algumas pendências, como tem novos alunos aí que ingressam por conta das chamadas do SISU, né? E também, vez ou outra, aí tem turmas novas aí que estão abrindo agora por conta do atraso na contratação de professores substitutos, né? Mas eu acredito que, apesar desses problemas pontuais, vocês devem estar aí prosseguindo nos seus cursos, né? A gente tem os ambientes virtuais aí que vocês devem estar utilizando, né? E tem a metodologia de cada professor. Vocês vão ver que tem professor que continua lá dando aula no quadro lá na universidade e filmando aqui daí, transmitindo para vocês. E já tem outros que fazem as coisas um pouco diferente, utilizam mais tecnologias da informação, né? Então a gente tem uma infinidade aí de metodologias e vocês aí estão no meio, né? O ensino remoto, ele trouxe essas características aí peculiares para a gente, né? Então, mas daí, então, a partir desse momento, provavelmente aí, eu acredito que quase todos aí já estejam tendo as aulas de suas disciplinas em que estão matriculados e que espero, né, que estejam progredindo bem aí nessas disciplinas. Bem, né, vocês aí têm a peculiaridade que estão matriculados num curso de engenharia elétrica, né? Ou se não estão agora, né, querem estar nesse curso, né? Que a gente tem casos, eu acredito que deve ter ainda alunos com vínculo em outro curso de engenharia, transferir para engenharia elétrica. Bem, né? A engenharia elétrica, a gente tem a peculiaridade diferente de outras engenharias, que nós estamos trabalhando com a eletricidade, né? A nossa peculiaridade. Então, lá a engenharia civil vai ter as delas, né? O engenheiro civil, ele vai trabalhar lá em obras que envolvam materiais de construção, construir pontes, viadutos, trabalhar com saneamento, coisas desse tipo, né? Engenheiro mecânico já trabalha aí mais com sistemas mecânicos, então lá se alguém tem, por exemplo, alguma caldeira, algum processo que precise lá do engenheiro mecânico, vai trabalhar com ele. E a engenharia elétrica vão ser, né, coisas ligadas à eletricidade e o magnetismo, né? Essas duas propriedades físicas, elas estão intimamente ligadas, aí, como vocês devem verificar aí ao longo do curso. Né, eu vou começar aqui com uma breve história da eletricidade e depois eu vou procurar contextualizar isso aí ao longo da vida de aprendizado aí de vocês, né? Desde o ensino médio um pouco até a vida prática que vocês têm, né? A gente tem muitos exemplos de eletricidade aí na vida prática e
Depois eu vou trazer isso para o curso de engenharia elétrica, né? Como é que a gente vai ver essas coisas aí ao longo do curso. Eu espero aí não estender muito, né? E depois aí pode discutir um pouco sobre isso e tendo aí dúvidas ou colocações, né? Muitas vezes as pessoas têm colocações, a gente entra aí, pode abordar esses pontos. Então vamos lá, né? Isso aqui é um slide aqui que eu peguei aqui na internet, né? O que tem aí são alguns pontos que possivelmente aí vocês já devem conhecer alguma coisa sobre isso. Então, os primeiros passos, eles começam aí na Grécia Antiga, né? Você tinha aquelas pessoas que trabalhavam aí com muitos filósofos que mexiam aí com um bocado de coisa, né? Queriam explicações para o que acontecia no mundo, e aí o Tales, ele descobre propriedades lá do âmbar, né? do âmbar, propriedades aí de atração e repulsão, né? E depois aí, né, a gente tem nessa linha propriedades de uma rocha atrair pequenos pedaços de ferro. Então, a gente nota aí que você tem aí aquelas coisas básicas da eletricidade, né, como quando, por exemplo, você está num dia seco lá e vai pentear o seu cabelo, ou que você passa num tapete, né, pé descalço, e daqui a pouco você começa a levar choque em maçaneta, né? Então, é algo natural da observação humana, que provavelmente o que tem de diferente aí dessas pessoas foi que, de alguma forma, elas registraram essas descobertas deles em algum meio que pôde passar, ser transmitido de uma geração a outra. Então, aí a gente só, muito mais tarde, e aí aqui em 1600, você tem o relato formal dessas descobertas, né, que a gente utiliza, tem aí as palavras eletricidade e eletrização, por exemplo. Depois, né, aí a partir de 1600 aqui, aí nós temos realmente desenvolvimentos mais detalhados aí nessa área. Por exemplo, a máquina eletrostática capaz de gerar cargas elétricas por fricção, a distinção entre materiais condutores e não condutores, isso é algo até bastante relevante, né? Hoje em dia nós utilizamos isso, né? Então, você vai lá, utiliza o que? Fios de cobre para transmitir a eletricidade de um ponto a outro. E se você quer se proteger, por exemplo, de uma descarga elétrica, você tem lá superfícies isolantes, aqueles discozinhos lá que você tem na linha de transmissão, ou até, pegar um exemplo, um chinelo de borracha, né? Algo que é diferente de você ter um material metálico. Então, essas coisas aí surgiram aí nas observações sobre a eletricidade. Então, tem ainda a questão de cargas, o conceito aí de carga positiva, carga negativa. Há alguns dispositivos, como a garrafa de Leyden, aqui os experimentos de Benjamin Franklin com em tempestades, né, como pipas, para você ter a ideia de você conduzir, né, a descarga elétrica para um ponto que você queira se desfazer dela, né, como, por exemplo, os para-raios hoje em dia, que você usa para proteger as estruturas. Então, para-raio, você tem lá um material que está lá colocado no alto de edifício, e que aquele dali vai canalizar uma descarga elétrica que poderia causar uma destruição mal para descarregá-la na terra, né? E com isso você não vai pôr as pessoas e construções em risco. Bem, aí ainda assim,
muita coisa, né, desse tipo, você não tinha ainda a formalização que a gente tem hoje, né? Os conceitos que vieram aí com a teoria atômica. Acreditava-se aí que você tinha a eletricidade, era uma espécie de um fluido, né, que fluía de um lugar para outro. Ainda você não tinha aí os conceitos de onda eletromagnética que vieram bem depois. Bem, ainda, né, prosseguindo, em 1780, a gente tem experimentos aí com os sapos, né, de anatomia aí, que você tinha contrações musculares quando tocava aí com os materiais metálicos. Tem ainda depois, né, o Alessandro Volta, a primeira, como a gente poderia dizer, um dispositivo aí com soluções químicas que permitiam aí que você pudesse gerar uma corrente elétrica, e isso daí é a base das baterias modernas que nós utilizamos quando a gente quer armazenar eletricidade para uma outra finalidade. Aqui a pilha de volta. O que é que a gente tem? As coisas foram progredindo, né? E aí outras observações. Aí o Ørsted, na Dinamarca, que também faz observações sobre a natureza aí da corrente elétrica. E aí a gente está chegando nas coisas mais modernas, né? 1800, a gente vai ver que isso daí é meio que a base para o que vocês estudam aí na física. Então, a gente tem nomes aí como Michael Faraday, que já descobriu que se um condutor se movimentasse dentro do campo magnético de um ímã, você tinha uma força eletromotriz que era induzida nos terminais do condutor. Então, aqui a gente tem a relação entre o magnetismo e a eletricidade, que é usada na geração de energia elétrica, né? Então, na geração de energia elétrica, você vai lá, tem uma turbina lá que está se movimentando aí com a água, né, que está atuando lá nas pares, e ali você tem algo magnético que, à medida que aquilo está se movimentando, você está induzindo uma força eletromotriz, a eletricidade, e aquela eletricidade você pega e transmite para o local que deseja consumir. Então, isso aqui é a base dos motores que nós temos hoje em dia, a geração de energia elétrica, e vê que é algo bastante antigo, né? Algo bastante antigo que nós já temos. Então, ainda nessa linha, devem conhecer a lei de Coulomb, né, que tem lá aquela relação da força elétrica com proporcionalmente às cargas e inversamente proporcional à distância entre o quadrado da distância entre os elementos, entre as cargas, né, que estão envolvidas. O que a gente tem mais aqui? O ampere, o ampere que batiza a unidade SI da corrente elétrica. Ele também fez suas descobertas, né? Mostrou que condutores percorridos por correntes elétricas desenvolvem forças de atração e repulsão. Aí aqui você tem a invenção do solenoide, e aí tem a formulação matemática da lei que recebeu o nome dele, né? A lei de Ampère, é uma das leis que estão presentes lá no eletromagnetismo, juntamente com a lei de Gauss, as leis de Gauss, né? Então, tem ainda na linha de corrente elétrica, tensão, a relação, nós temos a famosa lei de Ohm, que é estudada aí no ensino médio, né? O V igual a RI, ou U igual a RI, dependendo da notação que se utiliza, né? Então,
Temos ainda aqui nós temos na Alemanha o Weber e o Gauss também, que estão na linha já de ondas eletromagnéticas da propagação. Então, o telégrafo, você tem aí um precursor do que nós temos hoje em dia, das modernas antenas que irradiam o campo eletromagnético através de longas distâncias. Então, isso daí também em 1800, né, por aí. Né? Aqui também nós temos o Michael Faraday, na Inglaterra, que estabeleceu leis de eletrólise, capacitância, inventou o motor elétrico, o dínamo e o transformador. Né? Então, vê aí que o 1800 foi um século, né, que ele foi muito importante para o desenvolvimento aí da física e particularmente da eletricidade. Aí a gente tem também nesse século aí o Graham Bell, né, inventou o telefone nos Estados Unidos, o Henry descobriu a indução eletromagnética, a conversão do magnetismo em eletricidade, e aqui entra aqueles mais famosos, como o Thomas Edison, que ganhou dinheiro, né, e desenvolveu a lâmpada elétrica incandescente. Então, você nota que tem pessoas aí que receberam crédito aí por invenções, mas isso não quer dizer que essas pessoas fizeram as coisas do zero. Né? Então, nesse século você tinha muita gente trabalhando com isso e que o conhecimento vai sendo acumulado e culminava aí com descobertas interessantes. E aí também entra o potencial do inventor, né? Não só aí do cientista. Tem pessoas aí que desenvolveram, gerenciaram grandes empresas, né? Como aqui, se eu não estou enganado, o Bell aí começou o precursor do Bell Labs, da AT&T, são empresas de telecomunicações que monopolizaram aí os Estados Unidos por um bom tempo. Teve aí a famosa também, isso aí está retratado em filmes, a querela entre o Thomas Edison e o próximo que vem a seguir, o Nikola Tesla, né? Ele vai vir depois. Aí, mas tinha lá aquela briga, né? Se envolveu trabalhando aí com fornecimento de eletricidade aí para iluminar as cidades, e tinha lá a famosa briga entre a corrente contínua e a corrente alternada, que tinha lá basicamente interesses econômicos. Né? Então, você tem alguém que desenvolveu a tecnologia para um e tem outro que desenvolveu para outro, e esses daí ficavam competindo como algo que a gente tem parecido hoje em dia. Né? Hoje em dia, você tem tecnologias que são dominadas por um país e e brigam, né, com os outros por conta. Né? O 5G é um grande exemplo disso. A China meio que saiu na frente da tecnologia, os Estados Unidos um pouco atrás, e aí os Estados Unidos, o poder político deles, para compensar esse atraso que eles estão tendo, né, pondo em dúvida a lisura, né, das coisas dos chineses, se eles estavam espionando ou não, né, uma espécie de uma guerra comercial. Isso daí, né, sempre teve e sempre vai ter. A gente não pode ver esses cientistas aí como bons ou maus, mas eles estão defendendo aí o seu na época, né? E muitas vezes eu digo que o cientista, o pesquisador, ele às vezes faz coisas
éticas não tão boas por conta que ele realmente acredita naquilo que ele está fazendo, né? Aí tem a história aí que cuida de julgar aí quem está certo ou está errado. Aí nós temos aí também, né, o Thomas Edison, usinas geradoras, né, já que você lâmpada, né, eletricidade aí para as grandes cidades, você também tem que gerar eletricidade e transmitir para os locais apropriados. Aí a gente tem em 1864 uma formulação teórica do que é o eletromagnetismo hoje em dia, que são as famosas leis ou as equações de Maxwell. Então a gente vai dar uma olhada sobre as equações de Maxwell. O que o Maxwell fez, ele meio que compilou, né, o que já tinha por aí e também fez alguns ajustes para determinadas coisas, e aí está a grande contribuição dele, né, que tornou essas coisas mais formais do ponto de vista físico e matemático. Ainda a gente tem o Westinghouse, a corrente alternada. Aqui, né, hoje em dia, nós utilizamos a distribuição de energia elétrica em corrente alternada. É algo aí que se tem em 1886. Né? Então, tem sempre essa disputa, corrente alternada, corrente contínua. O que a gente tem? Aparece aí outro personagem controverso, o Nikola Tesla, né? Como aqui a Edna pontuou, aparece aí os dois aí na Guerra das Correntes. O Tesla, né? Aparentemente parece que no final da vida ele ficou meio louco, né? Pelo menos o que o filme, né? A gente não pode também confiar muito em filme, porque tem ali tem a liberdade criativa aí dos roteiristas, e essas sempre distorção. É algo interessante para a gente ver o que aconteceu, né? E é algo histórico, né? Essas coisas históricas sempre são importantes para a gente entender o que é que acontece hoje em dia. Então, obviamente aqui não tem, acho que aqui encerrou, mas os desenvolvimentos depois de Tesla aqui encerrou, a gente continuou o desenvolvimento, mas do ponto de vista teórico aí, com as bases da eletricidade, até aí os 1900 já teve aí grande passo, né? E depois aí teve a modernização aí desses conceitos. Entrou depois tem explicação com a mecânica quântica, e que explicou um bocado de coisa. Então, a gente tem o eletromagnetismo clássico, aí tem o eletromagnetismo quântico, né, por assim dizer. Tem aí a questão da relatividade, depois com Einstein, efeito fotoelétrico, né, também foi uma das explicações do Einstein. E tinha essa questão aí da dualidade, né, entre onda e partícula, questões conceituais que elas permearam muito a física aí depois dos anos 1900. Aí, né, quando chegou aí no final dos 1970, 1980, a gente já tem aí a ascensão dos computadores digitais. Então, são aperfeiçoamentos. O que nós temos como conceitos básicos de eletricidade, essas formulações elas foram desenvolvidas aí até por volta aí dos 1900. Então, passado essa prévia inicial sobre esses
desenvolvimentos históricos, né? Ou contextualizando um pouco, né? Lá até o ensino médio, vocês veem alguns conceitos de eletricidade. Qual é a dificuldade que se tem ao estudar eletricidade no ensino médio, e até a gente poderia dizer no ensino fundamental? A dificuldade básica é a matemática. Vou colocar, né? Matemática é a palavra que falta, né? Então, até eu não sei se o que é que vocês lembram, né, do que vocês fizeram lá no ensino médio em relação à eletricidade, mas possivelmente lá vocês viram alguma coisa lá de lei de Ohm, né, corrente, tensão, equações do tipo V igual a RI. Possivelmente também viram aí algumas coisas como uma força elétrica, mas nada assim tão aprofundado, né? E o problema é que lá você não tem o que vocês vão ter aqui, que é o cálculo, né? Então, cálculo é o que vai permitir com que vocês trabalhem aí com eletricidade. Isso aí a gente vai ver que vai ficar claro, né? Eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês e espero aí que vocês não se assustem, né? O que a gente poderia colocar. Então, vamos aqui pegar primeiro o que é que rolou lá até 1900, né? Poderia dizer só, se a gente está no futuro em relação a 1900, então isso aqui deveria ser fichinha para nós. Então, vocês em algum momento aqui do curso, eu vou dizer em que momento vocês vão se deparar aí com o que a gente chama de equações de Maxwell, né? Equações de Maxwell. Então, o que o Maxwell fez foi compilar aqui algumas leis aí que já existiam, né? Então, eu passar aqui para o que interessa, aqui, dar uma olhada aqui nas equações propriamente ditas, né? Aqui estão as equações, né? O que tem lá nas equações de Maxwell, né? Então, essas 4 equações, elas governam o eletromagnetismo, né? Então, a gente tem aqui a lei de Gauss para o magnetismo, a equação do Maxwell e do Faraday, a lei de indução do Faraday e a lei de Ampère, né, com a correção do Maxwell, né? Essas foram, a gente poderia dizer, a contribuição do Maxwell. Ele pegou, juntou essas leis, né, e aí deu aí as formulações próprias. E aí a gente tem elas dadas em 2 formas: a forma diferencial, a forma diferencial que está aqui, e a forma integral. Então, você chega e diz, todo engenheiro eletricista vai sair sabendo disso aqui. Eu diria para você, um bocado aí não, né? A razão vai ser porque a gente, em geral, vê essas coisas, mas a maioria das pessoas não vai trabalhar com isso propriamente dito, né? Por isso, né, que você estuda isso aí em algum momento, mas aí fixar e você dizer, olha, tem alguém aí que é craque aí nas equações de Maxwell, esses aí são poucos, né? Esses aí são poucos. Então, começa em Física 3, vendo
essas formulações que estão aqui do lado direito. E aqui, né, em cálculo, o que a gente tem aqui é cálculo, né, integrais. Então, em cálculo 1 você já começa a ver a integral simples. A gente poderia pensar numa integral como uma expressão uma forma de calcular a área de algum objeto. Então, imagina aqui que eu tenho uma função que ela está colocada aqui dessa forma. Se eu quero calcular a área dessa expressão dessa função, eu faço a integral dessa função entre esses pontos. Então, integral é algo que você vê lá no cálculo 1, né, cálculo 1 ainda. A gente tem também aqui, vou pegar deste lado aqui, né, uma derivada parcial. Então, aqui esse símbolo é uma derivada parcial. Então, derivada parcial ou a derivada total, lá, você tem uma única variável, é também algo lá do cálculo, né? Tá lá, cálculo 1, eu acredito, também com a parte dos limites, você começa, em geral, com o conceito de limite, depois vai para a derivada, e depois aí é que vem a integral. E aí tem os outros cálculos, né, que já são integrais mais sofisticadas, por exemplo, uma integral de linha, que é o que está aqui, né, sobre uma determinada superfície, uma integral aqui sobre um determinado volume, e aqui até o cálculo 3, ou dependendo mais ou menos, até o cálculo 4, dependendo de como distribuir um conteúdo do cálculo, teria como calcular todas essas expressões que estão aqui nas equações de Maxwell, né? Então, veja que é muita covardia lá, está lá no ensino médio, você para raciocinar em termos dessas equações, dessas leis. Aí o que acontece é que lá provavelmente você tem uma versão simplificada. Então, você considerando aqui algum contexto mais simples, essas equações mais complicadas, elas se reduzem a formas simples que você decora, né? Você decora aquilo dali, lá tem coisa da tipo produto vetorial, né? Que a gente, em geometria analítica, você vê como produto vetorial, lá você decora, você diz, ó, pega lá os dedos lá, aponta lá, né? Se tiver a força de um lado, a força de um lado, o vetor lá do outro, lá você bota lá para cima, né? Ou para baixo, né? Dependendo desse sentido, né? Isso tudo daí, se lá no ensino médio você tivesse os conhecimentos que tem de geometria analítica e de cálculo, você poderia raciocinar dessas maneiras que a gente faz no ensino superior. Bem, né? Então tem essa formulação integral, que é a formulação da física 3. Aí, né, você nota que tem essa outra, né, que ela parece mais elegante, né? A gente for olhar, ver que as coisas ficam reduzidas a equações pequenininhas, né? Então, as equações pequenininhas aqui, essa aqui é um operador, é o divergente do vetor D, é igual ao ρf, né? Você vê que essa equação é equivalente a essa, né? É uma das coisas aí que é bastante difícil você provar esta equivalência aí, exige um bocadinho de matemática, mas por hora aí vocês vão acreditar que isso daí é verdade. Aí tem outras, o divergente do B, aqui você tem algo relacionado ao campo elétrico, aqui ao campo magnético, esses B's aqui são grandezas vetoriais, então tem lá um vetor no espaço, né, normalmente. Aqui você tem também o gradiente de um lado, também são derivadas aí envolvidas, e aqui você tem uma derivada parcial do tempo desse outro lado. Aqui a gente entra dessa outra forma também, né? Então, note que
aqui, né, equação aqui, cálculo à vontade, né? Por isso, às vezes, tem pessoas que desesperam um pouco, porque ficam desesperando a engenharia elétrica, porque é que a gente demora tanto para estudar as coisas do profissional. Uma das explicações é que a gente precisa ver uma matemática razoável para poder conseguir explicar aqui essas coisas. Né? Sem a matemática, aí a gente não ia para frente. E tem ainda algumas outras formulações, dependendo do contexto. Né? Se nós olharmos aqui também, nesse artigo, tem a explicação do que é cada um desses símbolos: campo elétrico, campo magnético, a indução elétrica, tem vários nomes, né? Aí sempre vai depender dos livros aí que você está usando. Então, a intensidade de campo magnético, né? Essas coisas, o operador de divergência, aqui o operador do gradiente, aqui não tem Laplaciano não, derivada parcial, as coisas todas, né? E você vê que tem os tipos de integral aí que são feitas, né? Então, tudo isso daí, né, faz parte lá das equações de Maxwell e é algo que existia aí até os 1900. Né? Então, a gente vê que para acompanhar o passado, né, dá um trabalhinho. Né? Infelizmente, a gente não está no futuro, que você poderia pegar e quando as crianças nascessem, você já colocasse essa informação do passado na memória dela. Né? A gente ainda não desenvolveu isso daí. Então, tem que ensinar aí as novas gerações sobre o que vai acontecer. Então, isso daqui que vocês estão vendo, isso é um artigo da Wikipedia, que está em inglês. A Wikipedia ela tem materiais interessantes, principalmente em inglês. Português aí nem tanto, né? Mas em inglês tem artigos bem interessantes. E é sempre bom buscar referência para ver aí se essas coisas estão corretas. Aí entra aí uma das coisas, né, que vocês estão começando no ensino superior, vocês estão vendo, o professor botou essas coisas aqui em inglês. Né? É algo que na engenharia, né, principalmente engenharia ligada à tecnologia, vocês não podem ter medo da língua inglesa. A língua inglesa é o básico que tem. Então, pega lá um datasheet, que é informações técnicas sobre um determinado produto. Aquilo dali possivelmente vai vir em inglês. Né? As especificações técnicas de um equipamento, aquilo dali vai vir em inglês. E muitas vezes vai ser a função do engenheiro até traduzir aquilo e tornar aquilo para um usuário que não tem aquele conhecimento. Então, eu não sei qual é o nível de inglês aí da maioria, mas é algo que é bom estar se preocupando, né? Em estudar, e principalmente em inglês hoje em dia a gente estuda por conta própria, tem várias formas de fazer isso através da internet. O mundo hoje está bastante globalizado, então é fácil aí conseguir essas informações. Então, aqui nós temos o beabá aqui das equações de Maxwell, e agora eu vou voltar aqui para a matriz curricular do curso de Engenharia Elétrica. Vamos pegar aqui. Né? Então, boa parte de vocês, né, exato, em inglês é a língua, né, de vocês, a língua da tecnologia. Então, vamos lá, né? Vocês estão por aqui, né? No começo do curso, com exceção de alguns, a gente tem alunos aqui que estão em vias de conclusão de curso, né? Mas a maioria está aqui no
no primeiro período. Introdução à engenharia elétrica, nossa aula de hoje, né? Geometria analítica, tem algumas coisas acessórias, mas aqui a fundamentação matemática de vocês, hoje em dia está na geometria analítica, né? Aqueles conceitos de álgebra, o cálculo 1, e tem aqui a física básica, que é a parte da mecânica inicial, né? Então, vê que o que vai acontecer com isso, possivelmente, aí, sendo aprovados, aí vocês vão conseguir calcular um limite, uma derivada e ter aí as suas primeiras noções de integral. E aí vocês vão progredir, né? Então, vão progredir lá para o segundo período. No segundo período, você vai ter lá a álgebra linear, a sofisticação aqui da álgebra, né? Muito importante, é uma disciplina muito importante. Tem aqui a física, a sequência da física básica, a física geral 1, ainda é a física mecânica, e aqui o cálculo 2, que prossegue aí, eu não sei, não estou lembrado exatamente o que faz cálculo 2 aqui, mas talvez você já tenha as integrais duplas, integrais de linha, as integrais aí mais sofisticadas. Então, imagina aí que dá tudo certo, aí estão progredindo, aí entra lá no segundo período, no terceiro período ainda a física 2. Aqui vem a parte de termodinâmica, eu acho que é basicamente termodinâmica, isso aqui, ainda não é eletricidade, e vem o cálculo 3, né? Tem o cálculo 3. Então, mais cálculo e mais física. E tem ainda algumas outras. Mecânica dos sólidos é como se fosse aí uma aplicação da física, física básica e da física geral 1, desses dois. E aí, finalmente, quando chega o quarto período, aí a gente tem algo mais interessante para a engenharia elétrica, que é a física 3, o cálculo 4, né? O cálculo 4 tem a parte da solução das equações diferenciais. Aí, né? Tem ainda a parte experimental, e deixa eu passar aqui um pouquinho, subir. Nós temos aqui em cima algumas outras disciplinas, né? Vou pegar aqui com ênfase nessas duas que estão aqui. Então, lá no terceiro período, você já tem lá eletrônica digital 1, e no quarto, eletrônica digital 2, e aqui tem também circuitos elétricos. Note que essas disciplinas aqui estão em amarelo, né? Quer dizer que elas já fazem parte aqui da parte do profissional. Você diz, eletrônica digital 1, não precisaria aí de física, de cálculo para resolver isso? Não, né? Eletrônica digital 1, ela está muito no conceito de lógica, de álgebra de Boole, por assim dizer, né? Então, apesar de ser uma lógica que você utiliza para os circuitos digitais que se tem hoje em dia, essa parte inicial você ainda não precisa ter aqueles conceitos de eletricidade bem embasados. Já na eletrônica digital 2, a coisa muda um pouco. A gente já vai para a parte mais da aplicação. Então, em laboratório, vão fazer esses circuitinhos lógicos. E aí entra a disciplina que eu lecionei uma vez, uma única vez aqui na Univasf, mas ela é de extrema importância, que é o circuitos elétricos 1. Então, circuitos elétricos 1, a gente poderia dizer que é o primeiro contato do profissional com vocês. E o que é que tem lá nos circuitos elétricos 1? Vamos pegar aqui eu vou projetar aqui algumas coisas aqui para vocês, né? Vou pegar aqui. Essa tabela, eu acho que você está se referindo à grade, né?
a grade do curso, ela está lá no site da Engenharia Elétrica, né? A matriz curricular, eu acho, né? Que está se referindo. Ela está lá no site do curso, você pode dar uma olhada. Eu faço uma advertência, né? Porque tem algumas coisinhas, uns pré-requisitos que eles não estão bem colocados, né? Teve algumas modificações já. Essa grade é bastante antiga e depois ninguém nunca mais refez aí a parte de até a física experimental. Os alunos que já estão há um tempo no curso viram que teve uma unificação de umas físicas experimentais. Tem agora uma física experimental A, né? Mas a ideia dela é bom para você ter pelo menos a noção dos períodos que tem, né? Aí pode complementar com as informações do SIGA. Aí no SIGA, realmente as coisas estão atualizadas. Você vai ver o que é o pré-requisito de cada uma delas. Aí, né? Porque eu acho que tem principalmente uma parte de pré-requisito que mudou um pouquinho, né? Mas é bom aí para vocês darem uma olhada. Está lá no site do curso, e com o SIGA você complementa essas informações. Então, se for olhar aqui, deixa eu pegar aqui direitinho, o Circuitos 1, né? O que é que tem lá no Circuitos 1, né? Que pelo menos na parte aí quando eu lecionei, né? É um dos primeiros contatos, né, que o aluno tem com a engenharia elétrica. E por que você espera tanto para ter o Circuitos 1? É por conta do cálculo, que ainda não tem, né? E você vê lá junto com a Física 3. Então, Circuitos 1 é correquisito da Física 3. Então, quer dizer que para você se matricular em Circuitos 1, você tem que estar também matriculado lá na Física 3 para poder fazer. Aí você vai vendo as coisas paralelamente. Então, em Física 3, você vê aquelas equações, com aquelas integrais lá, né, que eu mostrei para vocês, da equação de Maxwell, lei de Gauss, lei de Ampère, aí a de Faraday, né, todas essas leis aí de uma maneira mais física. E aí, né, nos circuitos, a gente vê uma coisa mais aplicada. Aí, o que é que se relaciona com circuitos? Bem, aí tem toda uma sequência de circuitos. Circuitos 1, as ideias iniciais, os teoremas iniciais de circuito, trabalho com corrente contínua, e depois aí vem os circuitos 2, já com corrente alternada, e os circuitos 3, uma análise do domínio da frequência. E, além disso, tem umas matérias, né, que estão relacionadas. Então, semicondutores, a disciplina de materiais e dispositivos semicondutores. O que é que você tem lá, né? É como se fosse uma física a mais que vai ter, né? Vai ver as propriedades lá dos materiais, isso aí é bastante importante. E depois, né, depois de circuitos, você pode aqui ver algo já mais específico, com mais dispositivos eletrônicos, como a eletrônica analógica. Então, na eletrônica analógica, além dos resistores, capacitores e indutores, que se estuda nos circuitos 1, né, e 2, você lá vai ver elementos como os diodos, como os transistores, né, vários tipos de transistores. E, com isso, você é capaz de projetar circuitos elétricos para as coisas que são feitas hoje em dia, né? Então, vê que o circuitos elétricos 1, ele é bastante importante, porque ele vai ser o primeiro contato seu, propriamente dito, com a parte do profissional, com a parte prática da eletricidade, e ele lhe prepara para essas disciplinas que vão vir pela frente, né? Então, o que é que a gente tem mais?
lá na física se vai estudar as equações de um ponto de vista mais formal, mas nos circuitos elétricos tem algumas hipóteses que são válidas, né? A gente pode pensar em como você tendo uma corrente elétrica que passa aí através de um fio. Então, imagina, note aí que você tem conceitos distintos. Lá na física, você está pensando na eletricidade, no magnetismo, como uma onda eletromagnética. É uma coisa meio abstrata, né? Uma onda eletromagnética, você diz, ó, a gente está cheio de onda eletromagnética em casa. Eu mesmo aqui, eu estou sendo bombardeado por um bocado. Estou usando o Wi-Fi. O Wi-Fi, você tem lá a antena lá que está propagando uma onda eletromagnética. O meu notebook aqui, ele tem uma antena também, ondas eletromagnéticas. A gente está cheio de onda eletromagnética por aí, se propagando pelo ar. E aí, né, você diz, e qual a relação de uma onda eletromagnética com uma corrente que passa por um fio? É basicamente a mesma coisa. O que muda é a forma de você analisar isso daí, né? Dependendo da situação, você pode usar, né, simplificar as coisas e verificar hipóteses. Então, a gente tem aqui algumas das hipóteses que ocorrem em circuitos, né? Os efeitos elétricos ocorrem instantaneamente, sistemas de dimensão pequenas, faz uma aproximação de parâmetros concentrados, a carga elétrica de todos os componentes do sistema é sempre zero, eles não acumulam, né? Não tem acoplamento magnético entre os componentes do sistema. Aí, quando essas hipóteses aí, eu não quero que vocês aprendam isso por enquanto, ainda não é o momento, aí se utiliza lá a teoria de circuitos elétricos. Aí, na teoria de circuitos elétricos, você dá para resolver um bocado de coisa, mas ainda não dá para você analisar tudo. Aí você diz, com circuito elétrico, dá para eu poder explicar o que ocorre aí no Wi-Fi? Né? Ainda não, né? Isso aí no formalismo de circuitos elétricos não dá para isso. Mas dá para explicar o que acontece na sua casa, lá na eletricidade, por que a lâmpada liga, por que a lâmpada não liga, né? Por que o seu fio esquenta. Isso daí, né? Tudo está explicado aí na parte dos circuitos elétricos 1 e 2. Tem algo que permite usar esse formalismo. E o formalismo de circuitos é bem mais simples. Vocês possivelmente viram lá no ensino médio lá aquelas equações, né? A lei de Ohm, V igual a RI. Viram como associar resistores. Ainda, dependendo de onde você estudou, viram também como associar capacitores. Aí, né? Então, a associação em série, em paralelo de resistor, de capacitor, e aí uma fonte de alimentação, uma bateria que está fornecendo energia para o circuito. Viram lá também coisas como as leis de Kirchhoff, as leis de Kirchhoff, que você pega a lei das malhas, lei dos nós, aqui dali também, vez ou outra, se aborda. Então, essas coisas são vistas em circuitos. Então, tem esses elementos básicos e tem as leis básicas de circuitos que vão ser úteis para vocês em várias situações. Vai dar para explicar, né, o que acontece como eu disse, né, na sua casa, na ligação de uma lâmpada. Por que é que você leva um choque, né? Por que é que você leva um choque? Você tem que ter uma diferença de potencial, né? A famosa DDP, a diferença de potencial. Então, se há uma diferença de potencial entre extremidades, você estiver segurando, uma corrente elétrica vai fluir. E aí você leva um choque, dependendo da intensidade da corrente que atinge o seu coração, você vai morrer. É o que acontece, às vezes muitas pessoas morrem por conta de uma diferença de potencial. Você pega até no campo, né, o pessoal que cria gado e cai um raio lá no campo e você tem a diferença entre o potencial entre as patas dianteiras e traseiras da vaca.
e isso daí, né, pode criar uma diferença de potencial, e aí você tem uma corrente que vai fluir através da vaca e vai matar a vaca. A eletricidade é algo que nossa vida depende dela, mas que é algo perigoso, né, que exige cuidado. A proteção, ela nunca é demais quando a gente trata aí de eletricidade. Então, é isso daí a gente tem lá no circuitos elétricos 1, né? Então, aí tem as coisas que se vê lá em circuitos elétricos que eu não vou pegar aqui, né? Mas o que eu quero destacar nesse ponto é a importância de circuitos elétricos 1. Ana Edna pontuou, o chuveiro elétrico, né? Ele é uma das coisas até que os estrangeiros, quando eles vêm aqui para o Brasil, eles ficam com medo, né? O aquecimento, a maioria dos países que tem um clima quente, clima frio, quer dizer, né? Ele é por outras formas. Você tem uma caldeira lá que aquece a água, usa gás, né? Pode ter. Aí tem outras formas lá também perigosas, né? Aquela vazamento monóxido de carbono, né? Que pode pegar e matar as pessoas com o aquecimento, mas aí tem o povo fica com medo do choque, né? Mas na realidade, se as coisas funcionarem bem, aí se tiver aterramento direitinho, você não tem o problema do choque. E hoje em dia você tem os disjuntores diferenciais residuais, o DDR, que eles detectam essa fuga de corrente e eles protegem, desarmam o circuito. Eles vão funcionar lá com aqueles chuveiros com resistência blindada. Só que aí você tem que ter um certo cuidado aí com chuveiro de resistência blindada, porque eles, em geral, eles exigem uma corrente maior. Então, você tem que olhar lá o seu disjuntor, né? Se o seu disjuntor for de 25 amperes, você não vai pegar e botar um chuveiro que pode drenar uma corrente de 30 ou 40 amperes, porque aí vai fritar as suas instalações e você vai ter problemas, né? Mas é bom ter cuidado com isso. Tem muita gente que chuveiro, eu acho que ainda não morre tanta gente. Ele tem meio que aquele choquezinho incômodo. Mas tem muita gente que sofre acidentes, até e acontece alguma coisa mais grave, por falta de aterramento, às vezes com geladeira, máquina de lavar, né? Então, essas coisas aí você pode ter problemas, né? Os incêndios aí por conta de alguém que faz aqueles benjamins e conecta um bocado de dispositivo e aí depois a corrente é maior do que o condutor consegue transportar com segurança, aí você sobreaquece, pega fogo lá e depois aí você tem algum material combustível, aí pega fogo lá na residência, né? Então, essas medidas de proteção, elas são muito usuais, né? Elas têm que acontecer, né? E, infelizmente, a gente tem pessoas que não querem gastar dinheiro, ou às vezes até elas desconhecem, né? E às vezes por conta de você contratar um profissional que realmente entenda e faça as coisas direitinho, elas acabam fazendo essas coisas na gambiarra e a gambiarra leva, às vezes, as pessoas a morrerem, né, por conta disso daí, né? E aquela coisa, né? É um cuidado que a gente tem que ter, né? Água e eletricidade é algo que tem que ter cuidado, né? Água e eletricidade é bom ter cuidado. Eletricidade e criança também é algo complicado, né, de ter, né? E preferência aí, usem dispositivos homologados, instalados por pessoas que realmente entendem das coisas para não sofrerem esses problemas, né? Tem
Na minha época de graduação, né, tem os técnicos de laboratório aí, daqueles caras bem confiantes, né, que eles acreditavam aí realmente nas leis da eletricidade direitinho, né, e eles pegavam, faziam as coisas lá com os circuitos funcionando, energizados, né, e faziam lá as demonstrações para a gente lá, né? Mas as pessoas, quando eu vou fazer alguma tarefa em casa com eletricidade, eu costumo ser precavido. Né? Eu pego e desligo tudo. Né? Eu vou lá, desligo a chave lá, os disjuntores, e aí eu faço. E vocês podem ter visto aí que vai ter uns eletricistas aí, um pessoal que eles chegam lá e trocam lá a sua tomada com tudo energizado. Né? Tá, ali tá tudo bem se tiver a sua chave correta lá, com o isolamento apropriado, nada vai acontecer com ele. Mas se por acaso ele cometer um deslize, né, ele, sei lá, naquele dia não estiver bem, ele tiver, sei lá, dormido mal, tomado uma na noite anterior, aí pode acontecer alguma coisa, dar um choquezinho lá no camarada e ele ter um acidente de trabalho, né? Acontece isso, né? Na construção civil, às vezes muito acidente, o pessoal tá lá com os andames levantados e encostam aí em fios de alta tensão. Ergue uma haste, o cara tá lá mexendo lá com o negócio, se distrai lá, pá, encosta lá no condutor e aí sofre uma descarga muito grande. Então, o cuidado, né? Tem que precaver, tem que ter normas, essas coisas, materiais, EPIs, o cuidado nunca é demais. Eu lembro que quando na minha graduação, a gente tinha com laboratórios aí mais complicados, né, de instalações elétricas que você tinha mais risco para a gente, você tinha lá vários sistemas de proteção que atuavam, né, se a gente fizesse uma besteira. Se a gente chegasse lá, tá lá numa sala aí, vários alunos, e daqui a pouco o camarada tá lá com o motor tá energizado, né? Você pega lá e puxa um fio lá do motor, aí você só ouve lá um pipoco, pac, né? Então o sistema aí desarmou para proteção, né? Para proteção. Você diz, e se não tivesse a proteção? Bem, se não tivesse a proteção, aí a gente poderia ter problemas, né? Então, um laboratório, né? um lugar, né? Que os professores de vocês e os técnicos lá na Univasf, a gente tem o Edson, que coordena a parte dos nossos laboratórios, eles vão ficar de olho em vocês para vocês não fazerem nenhuma besteira e se machucarem. Então, essas coisas, né, voltando, tem lá em circuitos elétricos. Eu vou voltar aqui para a nossa grade, como está colocado aqui, né? Vou pegar aqui a nossa grade aqui novamente, né? E aí, né, tem os circuitos 1, o circuitos 2, circuitos aqui mais aprofundados, já aqui com o professor Manuel, o professor Adeon, pessoas mais especialistas aí na área de circuitos. Tem a física 4, né? A física 4 aqui também é uma física bastante importante. Eu vou mostrar aqui para vocês a ementa dessas físicas que elas são bem interessantes, né, para dar uma olhada. Então, a gente começa aqui pela a física teórica 3.
Aí a física teórica 3 aparece aquelas carga, matéria, campo elétrico, lei de Gauss, potencial, capacitores, né, as leis, né, campo magnético, lei de Ampère, lei de Faraday, corrente alternada. Aí depois tem a física 4. Física 4 é normalmente ensinada pelo professor Elinando, né, um professor que está lotado no Colegiado de Engenharia Elétrica. Então, lá na Física 4, aí vocês veem que aparece aqui as famosas equações de Maxwell, elas estão aqui na Física 4, e aí tem conceitos de óptica, geométrica, relatividade, de física quântica, um pouco, né? Obviamente são noções gerais, e tem a parte da natureza ondulatória das partículas, que é o princípio que nós temos das ondas eletromagnéticas. Então, aqui vocês têm com essas 4 físicas aí, 5, né? Porque a gente divide a física 1 em física básica, teriam aí os subsídios para conseguir ter toda esta base de eletricidade. Bem, né? Aí passou aí do quinto, as físicas, aí entrou aqui no sexto, matérias já bastante específicas da engenharia elétrica. Então, tem lá a eletrônica analógica, como eu falei para vocês, a sequência aí dos circuitos, laboratório, circuitos 3, materiais elétricos, das propriedades dos materiais que se utilizam na eletricidade. E aqui tem uma famosa, eletromagnetismo. O cara diz, não acabou física, não com a física 4, não, né? O eletromagnetismo é como se fosse a física 5, a gente for pegar, né? Que lá no eletromagnetismo é que você vai pegar e ver as equações de Maxwell da outra forma, né? Da forma diferencial, como eu mostrei aquele slide lá sobre as equações de Maxwell. Então, tinha 2 lados da equação de Maxwell. Nas físicas você vê um lado e no eletromagnetismo você veria o outro, né? Então, é uma disciplina que ela tem um teor de complexidade assim elevado, mas ela é algo mais teórico, né? Eu diria que ela é muito relevante para se alguém fosse estudar a parte de micro-ondas, a propagação de ondas eletromagnéticas aí o eletromagnetismo é essencial. Mas, para quem não vai seguir muito essa linha, vai ver aqui e meio que não vai, assim, notar tanta relevância aí, o eletromagnetismo aí, o pessoal. Mas às vezes tem uns professores camaradas aí que pegam e tornam o eletromagnetismo aí algo legal, algo agradável, né? Palatável, sem muito sofrimento, né? Porque já tem outros, né? Que se o cara for adepto aí de algo mais complexo, os alunos realmente vão sofrer, né? Aí eu consideraria, se realmente você tiver um professor Caxias, eletromagnetismo tem o potencial de ser a disciplina mais difícil do curso, né? Mas, em geral, não é esse o caso. Às vezes você tem disciplinas que tem uma parte teórica bem mais simples, mas que pelo professor ser mais exigente ou ter uma abordagem não tão didática, ela pode se tornar a disciplina mais difícil para vocês, né? Da minha experiência como aluno mesmo, como aluno de graduação,
eu acredito que as disciplinas que eu considerei mais difíceis não foi nenhuma dessas, foi lá, era na Federal de Campina Grande, era uma disciplina de máquinas elétricas, claro, porque a gente meio que não estudava por livros, não sabia realmente o que estudar, e máquinas elétricas é algo que vê aí que é meio, a base em máquinas elétricas é conversão eletromecânica, não é algo tão complicado. Mas aí a gente lá já tinha um professor de conversão que não ensinava nada lá em Campina Grande, e aí a gente ia para máquinas sem saber de muita coisa, e aí com o professor de máquina não ajudava e a gente tinha problema. Então vê que é meio relativo, vai depender de cada um. Aí, né, eletromagnetismo, conversão, controle, né, são disciplinas, laboratório de controle 1. E aí, né, a partir daí do sexto, né, tudo meio que tem relação com a eletricidade de alguma forma, com exceção de disciplinas complementares aí para vocês. Então, aqui se diz, e tem umas aqui, né, pega essas amarelinhas, né, tem sistemas elétricos 1, algo que muitos de vocês vão sofrer isso aí, né? Uma das disciplinas que as pessoas reclamam. Aí tem algumas que eu ensino, né? O princípio de comunicação é razoavelmente tranquilo. O pessoal reclama não dessa, mas dessa que eu pulei aqui, análise de sinais sistêmicos. Aí tem até uma fama ruim minha na Univasf, aí, principalmente aí entre os alunos de engenharia da computação, é por conta de que eu sou um dos professores dessa disciplina de análise de sinais e sistemas, é como se fosse o cálculo 5, né, de vocês, né? Tem o cálculo 4, a gente poderia pensar ele como se fosse um cálculo 5. Aí é o cálculo do profissional, assim, por assim dizer. E aí, depois que você passa aí pelo 7º período, eu diria que as disciplinas são muito mais leves, né? Meio que você teve toda a sua formação básica aí nas ciências de base da engenharia elétrica e depois é mais aplicação. Então, instalações, máquinas elétricas, laboratório de máquinas, sistemas elétricos 2, tudo isso aqui vira mais fácil. Também as disciplinas aqui do 9º, são disciplinas já aplicadas, então não tem muita coisa de teoria, mais aplicação, então você já vai ver os parâmetros que a indústria usa, já vê tecnologias existentes, então é algo bem mais simples de lidar, né? E aí tem as outras coisas, as formações complementares que vocês fazem, que é de acordo muito com a orientação com que vocês gostam, né? Se a pessoa gosta mais de uma área, ela faz alguma coisa naquela área. Também, num momento desse aí, você já tem muitos alunos que desenvolvem, às vezes a pessoa quer alguma coisa mais ligada ao estágio que ele vai fazer, a um projeto de iniciação científica que ele está fazendo, então o orientador dele talvez peça que ele faça em uma determinada disciplina, né? E aí essa é a vida, né, de vocês, né? Então, a mensagem, né, que eu poderia colocar por hora, né, quem está iniciando tem que se preocupar com matemática, que é o início, é o cálculo e a álgebra, e se nota que tem uma sequência, né? Então, se você perde o cálculo 1, você já vai ter que fazer o cálculo 1 de novo no próximo semestre, você não faz o cálculo 2, né? Então, isso aí vai atrasando muito o curso das pessoas. Tem casos, eu posso citar de cabeça, de alunos que sofreram muito para pagar circuitos elétricos 1, né? E por conta disso eles ficaram bem atrasados no
no curso, porque depois eles não conseguem ter o que colocar, eles já colocaram tudo aí. Então, a mensagem que tem é, olha, por hora, não se preocupe muito com o que vai vir para frente. Faça o que você tem que fazer hoje, né? O profissional vai vir depois. Então, às vezes a gente entende até isso aí, a ansiedade assim de muitos que já chega no começo, a pessoa já quer pegar um monte de coisa, já quer pegar projeto de iniciação científica, de não sei o que lá, né? Mas ela ainda não entrou bem no ritmo da coisa. Você tem que primeiro pegar o ritmo aí para ver se você tem tempo livre para se dedicar a essas outras coisas. Aí depois com o tempo você pegou o ritmo, você pode ver como é que você quer lidar com aquele curso. Se você quer fazer algo, investir mais numa formação complementar, ou você quer a todo custo terminar no menor tempo possível, né? Porque já teve aqui vários casos de alunos aí que terminaram no tempo aqui de 10 períodos, né? Tranquilo, aí. E já tem outros não, né? Que tem aluno aí que pega um bocado de coisa, né? Se envolvia com empresa júnior, com DA, com um bocado de coisa e ainda não tinha conseguido pagar circuitos elétricos 1. Ou, às vezes você tem pessoas que fazem uma escolha desse tipo, né? Vocês são livres aí a ver que a universidade não vai ter ninguém puxando aí a orelha de vocês, né? Eu considero aí como adultos, mas o conselho que eu dou é cuidado, né, para não que é essencial, né? E no começo o essencial você investir bastante tempo nos cálculos e nas físicas, né? Cálculos e físicas, eles são importantes. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar. Ainda tem a questão da compreensão do todo, como pode dizer, né? Às vezes, o que é que acontece? Quando a gente tem um curso desse, que você tem uma grade, eu costumo dizer que nós temos uma historinha para contar, né? O curso, ele meio que conta uma historinha. E às vezes você esses capítulos, essas temporadas, né? Eu vou botar aqui a primeira temporada, a segunda, a terceira, por todas essas 10 temporadas, e você não entender a historinha toda, né? O que a história quer dizer. Então, eu acho que é importante a pessoa ficar fazendo reflexões aí ao longo do curso, ver se está conseguindo captar essas coisas, o fio da meada, para onde está indo, não está fazendo as coisas por obrigação, né? Às vezes tem gente às vezes que fica tão saturado dessas coisas, estressado, que ele só quer saber de passar na matéria e pronto, riscar lá, é -1, e chegar lá no famoso % lá no giga, né? Fica aí nesse nível. E eu acho que isso aí não é bom. É lógico que você vai ficar estressado tudo ao final do curso, mas é importante você compreender, né, o que essa historinha está querendo dizer. Se realmente, após isso daí, você se tornou um profissional apto a fazer o que é que o curso se propõe, né? O curso se propõe a fazer alguma coisa e você, com essa formação, se é para fazer isso. Bem, então, deixa eu ver. Eu acho que da minha exposição de eletricidade é isso, né? Vocês têm aí alguma questão a ser colocada? Se tiver, eu posso aí responder.
vou pegar aquele questão aí da coordenação, né? Eu sou coordenador também, né? E esses papéis, uma das razões de eu estar com introdução à engenharia elétrica nesse período é porque eu estou como coordenador ainda, teve aqueles problemas aí de disciplinas, né? Por conta da contratação de professores substitutos, que demorou um pouco. E no caso de vocês estão envolvidos aí com a disciplina de comunicação e expressão. Eu botei lá uma mensagem lá para os que estão cadastrados essa disciplina aqui no AVA, né, disciplina de introdução à engenharia elétrica, que o que vai acontecer, né? Teve uma professora substituta que assumiu, contratada, né? E aí ela vai lecionar comunicação e expressão. E o que acontece, eles criaram 3 turmas para comunicação e expressão, mas vai ser a mesma professora, né? A professora vai estar lá, eu não sei ainda em que colegiada é que ela vai estar lotada. Mas aí uma dessas turmas está na oferta da engenharia civil, outra está na engenharia mecânica e a outra, eu acho que é produção, tá nisso aí. Aí, eles pediram só no momento para a gente realizar um quantitativo vagas aí necessárias, né, para isso aí, e lá que a linha de ingressante tem no meio lá dos 50 alunos, 2 já foram dispensados aí por conta de terem os processos, né? E o restante, esses 48, eu vou pedir esses 48. Aí tem uma questão que estão me colocando, Zé. Eu posso escolher a turma, né? A princípio não, né? Porque essa matrícula, ela normalmente seria feita pela SRCA. Como foi feita a matrícula de vocês? Então, foi a SRCA que colocou alguns, pega lá em física básica, né? Tem uns que estão numa turma e estão outra. Em química também, né? Foi ela que fez isso, baseada nas vagas disponibilizadas. Aí o que é que vai acontecer? Não sei se vai ser a SRCA, mas talvez para agilizar tenha que ser os coordenadores que vão fazer isso. E aí se a gente for pegar e colocar aí para vocês escolherem, vai ficar complicado porque tem uma turma lá que só tem 5 vagas. Já tem outras que tem 22, outras tem 20, né? Então, vai ter confusão, né? Então, para não ter confusão, se eu fazer essa matrícula, eu vou pegar, sei lá, lá a ordem alfabética. Tem quantas vagas lá? Se eu boto lá esses primeiros 20 nessa. Aí depois eu vou fazendo, né? Vou colocar. Aí você diz, e esse horário aí não está tão bom? Mas lembre-se, que é a mesma professora. Então, pode ser até que a professora, né, permita que vocês assistam, está matriculado em uma, assistem em outra, né? Isso aí vocês podem negociar com ela, né? Eu não sei nem se como é que ela vai fazer, né? Pode ser que ela possa querer juntar o povo tudo num aulão, né? Eu não sei o meio que ela vai utilizar, mas ela pode querer fazer isso, né? Então, o horário está lá como uma questão de formalidade, para não dar choque no SIGA. Vocês não têm esse problema de choque por enquanto, porque o que tem lá no sábado, nas grades da gente, é o TCC e os núcleos temáticos. E esses daí é para o veterano, né? O veterano é que tem está matriculado em TCC ou núcleo temático. Isso se for fazer não SRCA, eu vou usar um critério desse. Eu vou pegar, matricular por uma sequência aí pré-definida, né? E para resolver esse problema. Bem, tem aqui a pergunta aqui da o semestre vai se prolongar. Olha, agora o que a gente sabe é que vai
terminar no final de outubro. Eu acho que não vai se prolongar, porque para se prolongar tem que ter uma decisão do Conselho Universitário fazer essa alteração, né? E eu não sei, né? A gente não sabe, tem movimento sobre isso, então até agora dá para acabar essa de outubro. Aí o que se tem ainda em definição é quando começar o próximo, ali é um calendário aqui está para terminar em outubro. Aí tem lá no calendário tem uma data muito importante para nós professores, né? A data final de colocação de notas ali, né? Que às vezes você tem professores que eles são meio retardatários, acontece alguma coisa, e eles às vezes fazem atividades, alguma coisa já no finalzinho e não dá tempo deles usarem essas notas, né? Aí isso cria problemas, porque você já cria em novembro, você já tem os processos de matrícula, então imagina aí que você esteja precisando da nota de cálculo 1 para poder se matricular em cálculo 2. Então, é algo que eu espero que não aconteça com vocês, mas eu vou logo prevenindo, né, porque eu acho que tem aqui tem alunos aqui que já são veteranos e de vez em quando eles sofrem com isso, né? Eles sofrem com isso. Tem lá, nesse período aqui mesmo, nós tivemos um problema, acho que foi com as notas de, não sei se foi cálculo 4 aí, que acabou empacando. O pessoal teve que fazer a matrícula e controle, na época de já, né? Não foi quando eu queria, né? Aí, mas espero, né, que professores de vocês sejam responsáveis e que até o final lá de outubro esteja tudo bonitinho, mas não vocês estejam lá colocadas no SIGA, né, ou passando ou não, e até que nesse período, né, ainda está lá no momento, vai ter um momento para cancelamento eu espero também aí que vocês não cancelem, né? Não tem tantas matérias aí para fazer. Mas o que é que acontece? Às vezes tem pessoas que já estão reprovadas mesmo, né? Aí o cancelamento em outubro, tem lá, ele permite que a pessoa possa apagar aquela na sua grade, né? Você apaga, é como se você não tivesse circulado e perdido. Isso daqui está acontecendo por conta das regras do período remoto. Em situações usuais, você não tem essa chance, não, né? Vai aparecer lá ou reprovado, porque não conseguiu a nota, ou reprovado por falta, ou, obviamente, aprovado por média, ou aprovado por nota, quando faz final. E isso aí vai para o histórico de vocês e conta lá para o ranking, né? Ver que tem um ranking lá de vocês. Então, os alunos eles são ranqueados e alunos que têm uma disputa de vaga eventual para disputar com alguém, os alunos que têm o ranking mais alto é que tem a prioridade, né? Então, se a pessoa só vive levando reprovação, ela vai sendo penalizada no ranking e pode chegar num momento que ela, se tiver menos vagas do que alunos postulantes à vaga, ele não vai conseguir as vagas por conta do ranking baixo. Aí, agora, ensino remoto, a gente entendendo todas essas dificuldades que estão ocorrendo, foi criado essa regra aí que o aluno pode cancelar, mesmo que o período já esteja quase acabando, né? Ele pode fazer isso. Aí vai abrir um período lá, no SIGA mesmo, o aluno vai lá e cancela a disciplina no período que eles colocarem, né? Eu espero aí que... Eu sei que
de vocês devem cancelar, mas eu espero que não aconteça isso com a maioria, né? Porque você cancelou também quer dizer que você não foi aprovado, né? Então, você vai ter que fazer aquela disciplina em algum outro momento aí, se você quiser concluir o curso de engenharia elétrica ou outro curso aqui na universidade, né? Mas tem isso daí. Outubro é o nosso término aí, né? Deixa eu ver. Aí pronto, eu acho que ao final desse mês a gente já tem já começa aí nos início de setembro os planejamentos dos próximos. Então, setembro já pensar o que é que vai ocorrer no segundo período de vocês, né? Quem são os professores que vão lecionar, quais são as disciplinas, o que é que a gente vai no próximo, se vai conseguir retomar presencial, vai ser híbrido ou vai ser remoto novamente. Essas coisas a partir de dezembro já deve ter discussões sobre isso, né? Aí, mas é importante cuidar do que tem para fazer, e não perder o foco. A química prática, ela depende, vai ser a pendência aí de vocês, né? Ou ela vai, espero, né? Se para a química prática ocorrer, vai ter que ter a volta ter pelo menos o ensino híbrido aí, né? Com o laboratório aí. Porque química prática é muito prática de laboratório, com aqueles equipamentos, pipeta, soluções químicas para você misturar tudo isso aí, né? Não dá para fazer remoto, né? Tudo isso aí, vê que a gente fica muito dependente da decisão de cima, da reitoria, do reitor. E também, de certa forma, aí das outras universidades, né? Porque eu acho que os federais devem agir coletivamente aí isso daí. Aí pronto, aí tem essa outra questão, né, se vai ser obrigatório presencial, né, porque pode ter o caso aí de pessoas, sei lá, não vacinadas, né, aí cria os problemas, né, mas por enquanto são incertezas, né. Ó, pegar todas as matérias do nono, eu não acho, até que eu considero que engenharia elétrica, ele no começo é um curso até leve, né? Ele não, no primeiro e segundo período, eu digo por quê? Compara aí, vocês têm colega em curso de engenharia da computação. Lá que o primeiro período de engenharia da computação, ele é muito mais pesado aqui do que esse nosso. Então, o segundo, né? Tanto primeiro e segundo, eu acho que a elétrica fica mais complicado quando entra na parte do profissional, propriamente dito. Quando você está lá por quinto, sexto, aí realmente vai mais esse primeiro, segundo, terceiro até tranquilo. O que eu digo só aí tudo isso é relativo, né? Vai depender do desempenho aí de vocês. Se a pessoa coloca 7 matérias, né? E das 7 é reprovada em 5 e só paga 2, aí aquela pessoa tem que rever os seus conceitos. Mas se a pessoa, sei lá, botou 7, pagou as 7, ou botou 7, pagou 6, aí, né? Está com um desempenho bom, então ela está mostrando que ela pode assumir a carga, né? Cancelar a pergunta aqui da Maria Clara tem como cancelar matérias logo no período do começo das matrículas? Tem sim. Tem a parte que a gente chama ajustes, né, no processo de matrícula. O processo de matrícula,
o pessoal do primeiro período, a matrícula já vem feita, né? Mas lá a partir que vai evoluindo aí vocês fazem a matrícula. Aí vai ver que tem lá tem a primeira etapa, tem a segunda etapa, e lá no finalzinho lá ainda tem outra, vagas ociosas. Aí, nesses períodos, às vezes você pode, sei lá, você não conseguiu a que você queria, aí você precisa reorganizar a sua grade, aí ou você pode fazer isso diretamente, às vezes, ou pedir para o coordenador, porque o coordenador ele pode cancelar e durante esse período você não tem ônus. Né? Quer dizer que é como não tem ônus. No primeiro período, olha, antigamente, né, a pessoa não podia, vocês têm que dar uma olhada aí, tem as regras, né, as normas que regem lá a vida decente de vocês na Univasf. Mas pelo que eu entendo, né, que eu lembro assim, você não podia trancar o primeiro período. Você não pode trancar o primeiro. Né? O primeiro é um período que você não pode fazer. Eu também não sei se você poderia, em tese, ser reprovado em todas as matérias do primeiro período. Mas isso não tinha pandemia no meio. Né? Agora a gente está sobre a regra da pandemia. Né? A regra da pandemia diz que meio que vocês são meio café com leite, né? Café com leite. O que for, você pode, se você for aprovado, conta, né? Se for reprovado, você pode pegar e apagar. Aí por conta dessas regras especiais da pandemia. Mas não, o que eu sei é que você não pode trancar, né, o primeiro período. Mas você pode fazer menos matéria aí. Porque a matrícula de vocês já vem pronta, né, no primeiro período. Mas aí, né, eu acho que com as regras atuais, quando abrir o período de cancelamento, você vai poder chegar e cancelar. Né? Digamos que você não está querendo seguir introdução à engenharia elétrica, não está o meu caso. Né? Não é uma ideia, né? Você não seguir introdução à engenharia elétrica, que é tranquilo de passar. Né? Mas você vai lá em outubro, quando abrir lá a janela de cancelamento, você pode ir lá e cancelar. Você vai lá, faz o xizinho lá, a lixeirinha, tá, cancela. E confirma. E aí aquilo dali vai sumir da sua grade, né? Você não pode, quer dizer, não podia, né, cancelar todas. Porque na hora que você cancelar todas, aí você fica com aquele de matrícula vínculo. Você diz, por conta da pandemia, estão permitindo isso daí, né? Só que eu não sei como é que isso entra para vocês que estão no primeiro período, já que uma matrícula vínculo é meio que o equivalente de trancar. Né? Eu não sei como entra isso aí. Mas a lição tem uma regra geral que era antes da pandemia e tem agora as regras pós-pandemia. Vocês também podem dar uma olhada lá no site lá, que eu coloquei uma parte de legislação, e tem lá falando sobre isso, tem algumas alterações que foram feitas, né? Que estão valendo por enquanto, né? Depois elas vão desaparecer. Aí depois, o que é que acontece? Quais são as regras que vocês estão submetidos geralmente? O aluno me parece que tem direito a trancamento, a 2 trancamentos, se eu não estou enganado, né? Tem que verificar, não sei se é 1 ou 2, aí, né? Ele pode fazer trancar outra vez, aí, né? Aí tem os períodos de trancamento, e também aí tem que se matricular todo semestre para manter o vínculo, né? Porque se ele não se matricula, aí ele pode entrar em processo de
de desligamento. E tem que ficar aí pelo menos com uma matéria, que é o que aí garante. Né? A gente tem, às vezes, exemplos aí de alunos que estão há uns 2 anos aí só se matriculando na disciplina do TCC, que eles já concluíram tudo, o restante só falta um TCC, aí eles ficam TCC, e por isso ainda mantém o vínculo. Tem uma regra aí que eu não sei o que é que está ainda, o que é que aconteceu com ela, né? Se é por conta da pandemia que ela não está sendo empregada. Antigamente a gente jubilava, né? Quem era reprovado pela 4ª vez consecutiva em uma matéria. Vinha um processo e a gente analisava, podia dar uma segunda chance, dependendo se o colegiado quisesse ou não, né? Mas eu nunca mais vi esses processos sendo utilizados no âmbito da Univasf, né? Convenhamos, né? Um pouco de desleixo, né? De um aluno ser reprovado pela 4ª vez em uma disciplina. Mas esse era um dos critérios que a gente tinha para jubilar, ou seja, desvincular um aluno. E o restante é o que tinha também, o aluno não acumular crédito por, eu acho que são 2 semestres consecutivos, ou seja, ele ser reprovado, ele não ser aprovado em nada, né, durante 2 semestres consecutivos. Isso era também um critério que se utilizava para jubilar as pessoas aqui na Univasf. Mas eu estou achando estranho, nunca mais eu vi um processo desse. Eu acho que a última vez aí que eu analisei, faz mais de 2 anos, 2 a 3 anos que isso foi feito, né? Bem, né? Então, eu estou vendo aí, acho que vocês estão se organizando aí em grupos, né, para passar as informações aí para vocês. A gente teve aí alguns alunos que entraram, foram chamados aí na segunda jornada do SISU, que eu acho que com a primeira, e por conta de se estar iniciando muito tempo depois do SISU que vocês realizaram, eu acho que a gente estava com uns 46 alunos lá colocados lá. O normal é pegar 50. Aí foram chamando, e aí finalmente nós estamos com os 50 interessantes. E o pessoal aí que foi colocado o nome depois, o conselho eu já dei para alguns, procurem aí os professores onde vocês estão matriculados, né? Eu sou coordenador, eu sei, né? Mas estão passando, mas pode ser que talvez os professores aí de vocês, né, não estejam cientes. Eu até mandei uma comunicação no e-mail institucional pedindo aí para os professores ficarem atentos a essa questão, porque tem novos alunos. Né? Aí já tem uns professores já que já estavam falando em alunos que podiam ser reprovados por falta, tudo, porque aí é sempre bom, né, ter cuidado com isso e manter uma comunicação aí com os seus professores para poder não ser surpreendido por essas questões, né? Bem, então acho que pode encerrar por aqui. Tem aí a próxima semana mais uma aula segundo o nosso cronograma, né? E as faltas para ser reprovado você pode ter até 25%, né, o que é que dá numa disciplina de 60 horas, você pode ter até 14, né? Quando você tem 15, a partir de 15, você já fica reprovado por falta. Aí, né? Aí quando a gente tem as aulas de 2 horas, normal presencial, disciplina de 60 horas, você pode faltar 7 dias, né? 2 vezes 7, 14, você falta já um 8º dia, e você já tem 16, aí já seria reprovado por falta, né? Disciplina de 30 horas como a nossa, aí é a metade, né? 30 horas, eu acho que você pode ter 7 faltas. Se já tiver 8, já
reprovado, né? E cada encontro, em geral, são 2 faltas, né? Porque as aulas são de 2 horas. Aí, nesse período online e remoto, é uma bagunça, né? Que aí vai depender de como o professor contabiliza as aulas. Eu estou sendo bem mais tolerante, né, nesse período remoto. Mas eu falo por mim, né? O que é que eu verifico? Eu disse, olha, para mim, o aluno reprovado por falta é aquele que abandonou, né, que está claro aí que ele abandonou. O aluno que não abandonou, ele que está seguindo o curso, né? E mesmo que não tenha nota para ser aprovado, ele não é reprovado por falta. Mas aí é com cada um. Eu não sei como é que eles estão fazendo essa tradução entre o método deles, né, e a aula, né? A falta. Porque se você grava um vídeo aí e vocês assistem o vídeo, você já tem a presença nessa aula, né? Mesmo que não seja síncrona. É como pega lá em princípios de comunicação que eu leciono. Princípios de comunicação, o que é que eu faço? Eu só tenho, das 60 horas minhas, só 20 horas são síncronas. O restante é tudo assíncrono. Então, eu boto, se o aluno preenche lá um questionário, lá, eu já dou presença para ele naquele ponto. Se ele entrega a atividade da semana, já é presença aí naquele ponto. E aí, né, a aula síncrona é só ela só corresponderia a 20% da presença. Mas cada professor, né, tem a sua regra, né? Tem professor aí que só está dando aula síncrona. Ele só dá aula síncrona, ele não dá assíncrona, ele não coloca isso. É muito variável. Bem, então é isso, pessoal. Tenham um bom aí resto de dia. Eu acredito aí, vocês colocaram, né, os nomes aí nas notas compartilhadas aqui, na presença tá aqui o número. Pronto, é o meu registro, né, de presença de vocês. E então aí tenham aí um bom resto de dia e até a próxima semana aí para a nossa aula de engenharia elétrica. E tendo dúvidas, eu estou à disposição e responderei na medida do possível. Até mais.